atraídos, resultado, quase 13.000 almas. Então, enquanto Deus é glorificado no revestimento de poder, é só um sinal basilar de que você está sendo enviado para fazer a obra de Deus e que você foi revestido para isso. Atos 10, 44. O batismo com o Espírito teve ali línguas. A ênfase dada por Pedro, um capítulo depois, foi o seguinte: o Espírito que desceu na casa de Cornélio fez a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi o falar em línguas. E último lugar, Atos 19, 16. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então nós temos esses textos que confirmam que em Atos os revestimentos pelo poder do Espírito geraram o falar em línguas. Atos 2, cenáculo. Atos 10, dentro de casa. Atos 8, Atos 19, publicamente. Atos 9, conectado ao que ele disse aos coríntios, secretamente. E aqui entra um adendo meu. Ainda que ao ser revestido de poder, você não fale línguas ali no culto publicamente, no pentecostalismo, se você foi batizado com o Espírito Santo, recebeu esse revestimento para anunciar o evangelho no quarto, em casa, como Atos 9, Atos 10, você falará línguas como sinal de que você foi revestido, ou publicamente. Agora, preciso fazer um acréscimo aqui, Max. As pessoas estão buscando o poder do Espírito, o revestimento do Espírito e o batismo, com esse propósito de ficar dentro da igreja, falando labalá, 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 e o culto todo. É um sinal de que você foi revestido para anunciar o evangelho. O pentecostalismo, isso foi reconhecido pelo sensacionista Augusto Nicodemos, é um dos maiores movimentos missionários da história da igreja. Nós temos que focar em missões. Pentecostalismo é poder missional. E outra coisa, o cara é batizado com o Espírito Santo, ele tem o dom de línguas, ele pensa que ele tem a obrigação de ficar colocando a mão na cabeça de todo mundo para também falar línguas. Não, irmão. Quando você recebe esse batismo e o sinal inicial do falar em línguas, não quer dizer que você tem que orar para todo mundo falar línguas, mas quer dizer que você tem que se dispor a levar o evangelho em outras línguas. Isso precisa ser falado nas igrejas. E para concluir o argumento teológico, eu quero usar aqui uma palavra de dois teólogos. Primeiro, Crisóstomos, um dos grandes mestres da igreja antiga, ele disse que após os dias de Paulo, quem quer que fosse batizado nos dias apostólicos, isso aqui ele dizendo após os dias de Paulo, Crisóstomo dizendo, bora lá, edita aí por favor. Crisóstomos, um dos grandes mestres da igreja, depois dos dias de Paulo, ele afirmou: quem quer que fosse batizado nos dias apostólicos, logo falavam línguas, ao receber o Espírito. E Maim Pirma, um grande teólogo mais recentemente, disse: o batismo com o Espírito Santo, nos tempos apostólicos, era uma experiência na qual o Espírito de Deus fazia tal impacto direto e poderoso sobre o espírito do homem, que resultava num estado de êxtase, e naquele estado uma pessoa falava estaticamente numa linguagem que jamais havia aprendido. Uau, muito bom, glória a Deus. Vamos para algumas definições aqui, se conseguimos construir. Atos 2, idiomas. Idiomas porque as nações ali ao redor entendiam nas suas próprias línguas. Mas eu sigo o raciocínio de Martin Lloyd-Jones quando ele diz que o Espírito agiu tanto em quem falava quanto em quem ouvia. Pastor reverendo Antônio Gilberto, né, nosso ícone da teologia assembleiana, ele num programa ele falou algo interessante. As pessoas tentando tirar todo o agir do Espírito, ele não, houve um agir do Espírito. O sobrenatural aconteceu, mesmo que resultou ali em idiomas, um propósito missional. Aí ele fez uma pergunta para o seu, não oponente, mas quem estava do outro lado de outra linha teológica.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O milagre aconteceu no aparelho auditivo ou no aparelho fonoaudiólogo? Meu Deus. Eu acho que o cara tá até agora tentando achar... Tentando responder, mas como houve... Brincadeira, gente. Mas como houve salvação de almas, foi nos dois. Teve milagre. Teve salvação de almas. E ninguém pode ser salvo senão pela ação do Espírito. A atração, o som do vento, a voz dos crentes, falando línguas, magnificando a Deus. Eles nunca estudaram. Eles nunca estudaram, receberam aquele poder. E várias pessoas de várias nações ouvindo em suas próprias línguas. Então a ação do Espírito foi em quem falava e em quem escutava. Então nós temos aqui 2 episódios. Realmente foi em idiomas, mas também os crentes falavam em linguagem de oração. A Bíblia diz que eles engrandeciam a Deus. Aí o Espírito os atraiu. Aí você conecta com 1 Coríntios capítulo 12. Que as línguas de adoração, que são diferentes. As línguas de Coríntios 12 para Atos 2. Atos 2 são missional. 1 Coríntios 12 são línguas de adoração. Então, ao mesmo tempo, em Atos 2, você vê a mistura do propósito. A Bíblia diz que eles engrandeciam ao Senhor, adorando. E, ao mesmo tempo, o propósito missional foi cumprido. Outra definição. Línguas estranhas não é língua dos anjos. Não. O apóstolo Paulo disse, ainda se eu falasse, mas ele não falava. A expressão ali é uma hipérbole e quer dizer que é algo sobrenatural, celestial, que vem de cima, que não é da minha própria invenção. Eu cresci vendo muitos pregadores, as línguas dos anjos. Paulo falava a língua dos anjos, mas o apóstolo Paulo falou, ainda se eu falasse. Onde um anjo chegar, ele vai falar a língua daquele país. Uau, gostei dessa... No Antigo Testamento o anjo fala hebraico, no Novo Testamento o anjo fala grego. Ele quer comunicar, né? Não ele quer comunicar. Ele não quer complicar. Se possível, ele manda até um WhatsApp, né? Traz uma visão. Pastor, não vamos entrar em exageros e onde tem seres humanos, se nós entrarmos nesse assunto aqui, vai longe. E eu estou preocupado com o seu tempo. Mas eu agradeço de antemão. Vamos lá, dentro das questões dos dons espirituais, essa questão do ambiente pentecostal, nós começamos o podcast falando sobre casamento. Vamos unir esses 2 temas. Existe profecia para casamento? Existe. Por que a gente vai limitar Deus e dizer que não? Agora eu não vou colocar uma regra. Não depende de casamento para casar. De profecia? Perdão. Não, depende de casamento para é complicado. Edita isso aí. Faz a pergunta de novo. Muito boa a pergunta. Muito boa. Existe profecia para casamento? É uma regra, o jovem tem que esperar uma profecia. Eu já lidei com jovens que os 2, vou colocar o senhor dentro de uma história real. Os 2... Você me dá água. São uma bênção. A produção consegue uma água aí. Os 2 são uma bênção de Deus. A menina orou 3 vezes e disse, Deus não falou. Terminou com ele, os 2 se gostando, aparentemente, né? Então, assim, é complicado. De repente, uma grande família ali já evitou de ser construída. Não vamos dizer que não há profecia para casamento, porque há. Se a gente é pentecostal ou continuista, a gente crê que Deus fala através da profecia. Agora, estabelecer regra de você casar dependendo de uma profecia, aí já é meninice. Você tem que ter certeza do que você sente. Olha para a característica da família. Mas nem sempre é sua família, porque tem gente que se destaca numa família ímpia. Foi salvo em Cristo, nasceu de novo, foi regenerado. Nem sempre você tem que acusar o rapaz ou a moça pelo estilo da família dela. Se foi salvo pela graça, está sendo santificada pelo Espírito, você também foi alcançado pela graça. A família dela é atribulada, a minha é boa. Não existe família perfeita. O que importa é vocês depois do relacionamento de vocês. Leitura da palavra, sejam amigos, conversem, dialoguem e tenham um Eliezer, tenham um mentor. Não é uma vela para ficar evitando de vocês se beijarem e ficar se pegando. É uma luz que vai evitar que vocês caiam na prática da prostituição. Então assim, pastor, eu não vou dizer que não há profecia. Quando eu orava com a Luana, enquanto ela estava num culto, pastor Vanderlei Castelhano ou é Carceliano? Eu creio que é Carceliano. Carceliano. Pastor, com gás? Pastor Vanderlei Castelhano. Gente, você viu isso aqui? Pastor Eliseu Rodrigues rejeita água com gás. Tem que ser Red Bull. Eu vou ficar aqui. Então eu estava num culto pregando, Max. Pastor Vanderlei Castelhano pregando num ginásio em Goiânia. E eu pregando em Brasília. Uma irmã negra,
baixinha de oração, de cocó na cabeça, coque, não é cocó, coque, Coque. veio até a mim e disse assim: